Há lugares onde o tempo parou. Ruínas ocultas, antigas cidades esquecidas e templos que sussurram segredos de civilizações desaparecidas. Alguns destes lugares, ainda que pouco conhecidos, desafiam a nossa compreensão da história. Quem os construiu? Por que foram abandonados? Seriam apenas vestígios do passado ou há algo mais que ainda não entendemos? Prepare-se para explorar os enigmas de ruínas de um passado remoto que poucos conhecem. Iniciamos nossa jornada no Sri Lanka, onde encontramos a antiga cidade de Polonnaruwa, um verdadeiro tesouro histórico que nos transporta de volta à grandiosidade dos antigos reinos singaleses. Fundada há mais de 1.100 anos, essa cidade foi a capital do reino de Polonnaruwa durante 2 séculos. E era um importante centro político, religioso e cultural. Foi amplamente reestruturada no século XII pelo rei Parakramabahu I, com a construção de sistemas hidráulicos e infraestrutura que funcionam até hoje. A antiga cidade de Polonnaruwa abriga templos imponentes, grandes estátuas de Buda esculpidas em pedra, palácios reais e enormes reservatórios de água que evidenciam a engenhosidade e a avançada arquitetura da época. Um dos destaques é o impressionante complexo do Palácio de Polonnaruwa, que em seus dias de glória abrigava o rei e toda a corte. Além disso, a cidade também é lar do Gal Vihara, um conjunto de 4 estátuas de Buda esculpidas em uma única rocha, sendo uma verdadeira obra-prima da escultura em pedra do antigo Ceilão. Essas estátuas impressionam pela sua beleza e serenidade e atraem visitantes do mundo inteiro. A cidade caiu durante a invasão do reino de Jafanapatão e foi completamente destruída em algo próximo do ano 1215. As ruínas da antiga cidade de Polonnaruwa nos transportam em uma viagem no tempo e nos dão um breve vislumbre da magnificência de um povo que deixou um legado duradouro na história do Sri Lanka. Agora vamos até as incríveis paisagens da província de Tucumã, na Argentina, para conhecer as ruínas de Quilmes, um fascinante testemunho de uma civilização que habitou a região por séculos antes da chegada dos colonizadores espanhóis. Essa antiga cidade fortificada é um verdadeiro símbolo da resistência e da cultura indígena. A área remonta aproximadamente ao ano 850 e era habitada pelo povo Quilmes. Acredita-se que a cidade chegou a abrigar cerca de 5.000 pessoas durante seu auge. O complexo arqueológico nos transporta para um passado distante, onde podemos admirar as construções em pedra, os terraços agrícolas e os sistemas de canais de irrigação desenvolvidos pelo antigo povo de Quilmes. Havia um elaborado sistema hidráulico com barragens e canais revestidos de pedras planas, que servia tanto para o consumo da população quanto para a irrigação das áreas de cultivo. Esses vestígios arqueológicos revelam a habilidade e a complexidade dessa civilização pré-colombiana. Desde o seu primeiro contato com os espanhóis, em 1562, ocorreram vários conflitos. No ano de 1667, na Terceira Guerra Calchaque, os Quilmes foram derrotados e tiveram que fazer um êxodo forçado, a pé, para uma região a 1.500 quilômetros de distância. As ruínas de Quilmes são um lembrete sobre a riqueza, a diversidade e a complexidade das culturas que habitaram a América do Sul muito antes da chegada dos europeus. Partimos para a costa da Tanzânia, onde está localizada Kilwa Kisiwani, uma antiga cidade-estado que foi um importante centro de comércio e cultura na região costeira da África Oriental. Fundada há mais de 1.200 anos, Kilwa Kisiwani prosperou graças ao comércio de ouro, marfim, especiarias e escravos ao longo dos séculos, e em seu auge teve uma população de mais de 10.000 habitantes. O complexo abriga as imponentes mesquitas de coral, os palácios reais, as antigas casas de pedra e os sistemas de canalização de água que demonstram o avançado planejamento urbano dos habitantes de Kilwa.
Um dos destaques de Kilwa Kisiwani é a Grande Mesquita, construída no século XII, que é um dos exemplos mais antigos e impressionantes da arquitetura islâmica na África subsaariana. Além disso, a cidade abriga o Palácio de Husuni Kubwa, uma estrutura monumental que reflete o poder e a influência dos governantes de Kilwa. Por razões desconhecidas, o palácio foi habitado apenas por um breve período de tempo e abandonado antes de sua total conclusão. As ruínas de Kilwa Kisiwani nos levam até o passado do que foi uma das mais importantes cidades da costa leste da África em sua época, e nos lembram da diversidade e complexidade das civilizações da antiguidade. Vamos agora até as impressionantes paisagens do Monte Erusheli, na Geórgia, onde encontramos Várzea, uma antiga cidade rupestre de cavernas escavadas nas rochas. Os assentamentos em cavernas mais antigos do local estão ao longo do rio Kura e datam de mais de 2.400 anos. O principal período de construção, porém, foi na segunda metade do século XII, quando o local funcionava como um complexo monástico e servia também como refúgio e fortaleza para a população local. As ruínas de Várzea são compostas por cerca de 600 cavernas, algumas delas abrigando igrejas ricamente decoradas, capelas, salas de audiência, refeitórios e até mesmo uma complexa rede de túneis e passagens secretas. A cidade também conta com sistemas de água e esgoto engenhosamente construídos, demonstrando o alto nível de planejamento e habilidade técnica de seus construtores. Um dos pontos altos de Várzea é a Igreja da Dormição, uma das estruturas mais emblemáticas do local, com afrescos bem preservados que contam histórias bíblicas e da vida cotidiana da época. Após a chegada dos otomanos em 1578, os monges partiram e o local foi abandonado. Explorar as ruínas de Várzea é uma experiência única que nos transporta para um passado distante, repleto de história, arte e espiritualidade, e mostra a capacidade humana de adaptação de nossos antepassados. Nosso próximo destino está nos desertos da Núbia, no norte do Sudão, onde encontramos El Kurru, um sítio arqueológico que abriga túmulos reais e pirâmides do antigo reino de Kush. Foi um importante centro da cultura e poder dos faraós da Núbia, que governaram a região por séculos e tiveram grande influência sobre o Egito. Acredita-se que as estruturas mais antigas encontradas ali datam do século X a.C., e a maioria das pirâmides datam do início do período Napata. Os túmulos em El Kurru são uma fascinante janela para a compreensão da cultura e das práticas funerárias do antigo povo de Kush. Podemos encontrar câmaras funerárias ricamente decoradas, com pinturas murais que retratam cenas da vida cotidiana, oferendas religiosas e o próprio faraó em trajes cerimoniais. Além dos túmulos, também encontramos algumas das mais antigas pirâmides construídas no território núbio, que serviam como monumentos funerários para os reis da dinastia napatana, há mais de 2.700 anos atrás. Essas estruturas imponentes são testemunhos da grandiosidade e da importância política desses governantes na região. As ruínas e os túmulos de El Kurru nos levam em uma jornada pela história e pelo poder dos antigos reis da Núbia e nos permitem conhecer um pouco das tradições e da arte de uma civilização intrinsecamente ligada ao Egito, que deixou um legado duradouro na região do Vale do Nilo. Agora vamos até as deslumbrantes paisagens do Monte Pupasak, no Laos, onde está localizado Wat Pho, um complexo arqueológico de grande importância histórica e religiosa. As primeiras estruturas megalíticas de pedra do local foram construídas provavelmente no século II a.C., consistindo em 2 celas de pedra, uma escultura de um crocodilo, escadas de serpente e várias plataformas de oferendas. As grandes estruturas, porém, foram construídas entre os séculos XI e XIII e remontam ao período de influência do Império Khmer,
na região. As ruínas de Wat Pho compreendem templos, santuários e monumentos que refletem o esplendor da arquitetura Khmer, conhecida por suas esculturas intrincadas e relevos ornamentais. O complexo está estrategicamente localizado ao pé de uma montanha, com terraços e uma impressionante escadaria que leva ao topo, onde se tem uma vista deslumbrante da paisagem ao redor. Wat Pho abriga esculturas de divindades e relevos que contam mitos hindus, e um dos destaques é o templo principal, onde os fiéis realizavam cerimônias religiosas e rituais em honra a Shiva. As ruínas de Wat Pho nos mostram um pouco da rica história e das tradições religiosas do Sudeste Asiático e nos lembram da grandiosidade de uma civilização que deixou um legado duradouro na arquitetura e na espiritualidade da região. Seguimos até as planícies desérticas da Jordânia, onde está o complexo de al-Jimal, um sítio arqueológico que guarda os vestígios de uma antiga cidade. Situada em uma posição estratégica nas rotas comerciais do Oriente Médio, a cidade foi habitada por diversas civilizações ao longo dos séculos. As ruínas de al-Jimal impressionam pela sua arquitetura de pedra escura e pela organização urbanística que revela a influência romana e bizantina na região. As estruturas mais antigas datam de cerca de 2.000 anos atrás, quando a região era parte do reino nabateu. Porém, al-Jimal é principalmente notável pelas substanciais ruínas de uma cidade bizantina e islâmica primitiva, dos séculos VI e VII, bem como por uma antiga vila romana do século III. Há casas, igrejas, torres de vigilância e edifícios públicos que testemunham a vida cotidiana e a relevância histórica desse local. Um dos destaques de al-Jimal está próximo ao portão Cômodos, uma antiga igreja com grandes arcos com crucifixos gravados. Além disso, a cidade preserva inscrições em árabe antigo, o que mostra a evolução cultural e linguística da região ao longo dos séculos. Por volta do ano 900, a cidade foi misteriosamente abandonada. Não se sabe o motivo exato de seu abandono, mas acredita-se que tenha sido devido a pestes, ou fatores naturais como secas e terremotos. Explorar as ruínas de al-Jimal é como viajar no tempo e se conectar com as diversas camadas de história e cultura que permeiam o local. Encerramos nossa jornada nas densas florestas das montanhas do Vietnã, onde está o Santuário de My San, um complexo arqueológico que remonta ao reino de Champa, uma civilização que floresceu na região entre os séculos IV e XIII. Localizado perto da cidade de Da Nang, este santuário é dedicado a divindades hindus e reflete a influência cultural e religiosa indiana na região. As ruínas de My San impressionam pela sua arquitetura única, com torres de tijolos vermelhos ricamente decoradas e com esculturas e inscrições em sânscrito que foram cortadas diretamente nos tijolos assentados. Estas estruturas serviam como locais de culto e cerimônias religiosas para os seguidores do hinduísmo na região. Um dos destaques do Santuário de My San é a Torre Eun, que abriga um relevo de pedra do deus hindu Vishnu, uma das poucas representações remanescentes desta divindade no Vietnã. Além disso, as esculturas e baixos relevos presentes nas torres contam histórias mitológicas e religiosas que enriquecem nosso entendimento da cultura Champa. O Santuário de My San nos permite uma breve passagem pela história e arte da antiga civilização Champa, que deixou uma rica herança arqueológica no Vietnã. Ao explorarmos estas ruínas antigas ao redor do mundo, somos transportados para épocas distantes e culturas perdidas. Cada pedra, cada inscrição, cada escultura guarda segredos que desafiam nossa compreensão da história humana e nos mostra que os povos da antiguidade eram muito mais avançados do que muitas vezes imaginamos. Você já conhecia alguma destas antigas ruínas? Conta para a gente nos comentários.
Se gostou deste vídeo, deixa o seu hype e o seu like. E não esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como este. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.